Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar uma história fascinante e trágica da Bíblia, que envolve poder, pecado e consequências severas. Vamos falar sobre o pecado do rei Jeroboão e como isto custou a vida de seu filho. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. Jeroboão foi o primeiro rei do Reino do Norte de Israel, após a divisão do Reino Unificado de Israel. Ele reinou aproximadamente entre 931 e 910 a.C. e é uma figura central no livro de 1 Reis na Bíblia. Jeroboão foi inicialmente um oficial do rei Salomão, mas devido a uma profecia do profeta Aias, ele foi escolhido por Deus para governar as 10 tribos do norte. Após a morte de Salomão, Jeroboão retornou do exílio no Egito e liderou uma rebelião bem-sucedida contra Roboão, filho de Salomão. Infelizmente, Jeroboão cometeu um grande pecado que marcou negativamente seu reinado, temendo que seu povo voltasse para Jerusalém para adorar no templo e se reconciliasse com o reino do sul. Ele estabeleceu 2 altares com bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan. Ele disse ao povo: "Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito." Esse ato de idolatria foi um grave pecado aos olhos de Deus, pois desviou o povo de Israel da verdadeira adoração. O profeta Aias, que inicialmente havia profetizado o reinado de Jeroboão, voltou com uma mensagem severa. Ele previu que, devido ao pecado de Jeroboão, desgraças cairiam sobre sua casa. Em 1 Reis 14, lemos que Jeroboão enviou sua esposa disfarçada para consultar o profeta Aias sobre a saúde de seu filho, Abiás, que estava doente. Aias, mesmo cego pela idade, reconheceu a esposa de Jeroboão e entregou uma mensagem terrível. Quando os pés dela entraram na cidade, o menino morrerá. 1 Reis 14:12. Jeroboão é uma figura significativa na Bíblia Sagrada, sendo o primeiro rei do Reino do Norte de Israel após a divisão do Reino Unificado de Israel. Sua história está principalmente registrada nos livros de 1 Reis e 2 Crônicas. A seguir está uma descrição detalhada de quem foi Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, era da tribo de Efraim, uma das tribos de José. Ele nasceu em Zeredá, ou Zereda, e sua mãe, uma viúva chamada Zerua, é mencionada em 1 Reis 11:26. Ele começou sua vida como um homem comum, mas demonstrou habilidades e potencial desde cedo. Jeroboão inicialmente serviu como oficial de confiança do rei Salomão. Ele foi encarregado das tarefas trabalhistas das tribos de José, o que demonstra sua capacidade administrativa e a confiança que Salomão depositava nele. A trajetória de Jeroboão mudou drasticamente quando ele encontrou o profeta Aias, o Silonita, em 1 Reis 11, 29 e 39. Aias rasgou um manto novo em 12 pedaços e deu 10 pedaços a Jeroboão, simbolizando que Deus lhe daria o governo sobre 10 das 12 tribos de Israel, devido aos pecados de Salomão. Esta profecia indicava que Jeroboão seria o líder de um novo reino separado do domínio davídico. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono, quando Roboão recusou-se a aliviar o pesado fardo de trabalho e impostos por Salomão. As tribos do norte se revoltaram. Jeroboão, que estava no Egito para escapar da ira de Salomão, foi chamado de volta pelos líderes das tribos do norte para liderar a rebelião. A revolta foi bem sucedida e as 10 tribos do norte se separaram, formando o reino de Israel. Sob a liderança de Jeroboão, Roboão continuou a governar apenas as tribos de Judá e Benjamim, formando o reino de Judá. Jeroboão estabeleceu sua capital primeiro em Siquém, depois em Penuel e posteriormente em Tirza, para consolidar seu poder e evitar que seu povo viajasse a Jerusalém para adorar. Ele instruiu novos centros de adoração em Betel e Dan, onde colocou bezerros de ouro. Essa ação foi um grande pecado, pois afastou Israel do culto exclusivo de Jeroboão. Disse ao povo: "Aqui estão os seus deuses, ó Israel,
que te tiraram da terra do Egito. Ele também estabeleceu um novo sistema sacerdotal que não estava limitado aos levitas. Durante seu reinado, Jeroboão enfrentou conflitos contínuos com o reino de Judá, governado por Roboão e seus sucessores. Houveram batalhas e rivalidades, refletindo a tensão contínua entre os dois reinos. Além da profecia inicial de Aias, outros profetas também falaram contra Jeroboão. Em 1 Reis 13, um homem de Deus profetizou contra o altar de Betel, anunciando que um futuro rei de Judá, Josias, sacrificaria os sacerdotes dos altos sobre o próprio altar. Uma das consequências mais diretas do pecado de Jeroboão foi a morte de seu filho Abiás, quando Abiás adoeceu. Jeroboão enviou sua esposa disfarçada para consultar o profeta Aias. Aias, embora cego, reconheceu a esposa de Jeroboão e anunciou que o menino morreria assim que ela voltasse para casa. De fato, Abiás morreu assim que sua mãe entrou na cidade. Jeroboão reinou por 22 anos após sua morte. Seu filho Nadab o sucedeu, mas o legado de Jeroboão foi marcado pelo pecado e pela idolatria, que continuaram a afetar Israel por gerações. Em 1 Reis 14, 9 e 20, a morte de Jeroboão é registrada e a sucessão de Nadab é mencionada. Jeroboão é frequentemente lembrado de maneira negativa nas Escrituras. Ele é citado como padrão de pecado para os reis subsequentes de Israel. A expressão andar nos caminhos de Jeroboão tornou-se sinônimo de apostasia e desobediência a Deus. A divisão do reino e a introdução de práticas idólatras tiveram impactos duradouros em Israel, levando eventualmente à queda do reino do norte diante do Império Assírio em 722 a.C. Jeroboão é uma figura complexa, cuja ambição e medo levaram às ações que tiveram profundas consequências espirituais e políticas para Israel. Sua história serve como um aviso sobre os perigos de se desviar dos mandamentos de Deus e buscar soluções próprias, em vez de confiar na vontade divina. A história de Jeroboão é rica em lições e simbolismos que são relevantes até os dias de hoje. Ela aborda temas como liderança, idolatria, obediência a Deus e as consequências das escolhas humanas. Aqui estão alguns pontos detalhados sobre o que essa história representa para o mundo contemporâneo. Jeroboão, como líder, tinha uma grande responsabilidade sobre o povo de Israel. Sua decisão de introduzir a idolatria teve um impacto duradouro e negativo. Para os líderes de hoje, seja em contextos políticos, empresariais ou religiosos, a história de Jeroboão serve como um lembrete da influência significativa que suas decisões podem ter sobre aqueles que lideram. As ações de Jeroboão mostram que as escolhas de um líder podem ter consequências a longo prazo, não apenas para ele, mas também para sua família e seu povo. Líderes hoje precisam ser conscientes de que suas decisões podem afetar gerações futuras. A idolatria de Jeroboão pode ser vista como símbolo das falsas prioridades e valores que as pessoas podem adotar hoje. No mundo moderno, a idolatria não se limita a estátuas de ouro, mas pode incluir a adoração ao dinheiro, poder, status ou até mesmo tecnologia. A história enfatiza a importância de adorar a Deus de maneira verdadeira e autêntica. Ela desafia os indivíduos a examinarem suas vidas para identificar qualquer coisa que possa estar ocupando o lugar de Deus. Jeroboão desobedeceu aos mandamentos de Deus ao criar altares e ídolos. Hoje, a história serve como um alerta sobre a importância de seguir os princípios e ensinamentos divinos, evitando compromissos que possam nos desviar da fé verdadeira. A recusa de Jeroboão em se arrepender de seus pecados levou às severas consequências. Para as pessoas de hoje, essa narrativa reforça a necessidade de reconhecer nossos erros, buscar o arrependimento e corrigir nossos caminhos antes que as consequências se tornem irreversíveis. As escolhas de Jeroboão afetaram diretamente sua família, resultando na morte de seu filho Abias. Hoje,
Pais e líderes de família são lembrados de que suas decisões podem ter um profundo impacto sobre seus entes queridos. A história desafia os indivíduos a considerarem o tipo de legado que desejam deixar para suas famílias. Será um legado de obediência a Deus e valores positivos, ou de pecado e consequências negativas. A divisão do reino de Israel sob Jeroboão e Roboão serve como uma metáfora para as divisões que podem ocorrer nas sociedades e comunidades modernas. A história alerta sobre os perigos da desunião e a importância de trabalhar pela unidade. Embora a divisão tenha sido uma consequência do pecado e da desobediência, a mensagem subjacente é que a verdadeira reconciliação é unida. Só podem ser alcançadas através da obediência a Deus e dos seus mandamentos. Jeroboão ignorou os avisos dos profetas e seguiu seu próprio caminho. Hoje isso destaca a importância de ouvir conselheiros sábios e buscar orientação divina nas decisões importantes. Deus frequentemente nos envia advertências e orientações através de outras pessoas, como profetas, pastores ou amigos espirituais. Jeroboão ignorou as advertências do profeta Aias. Devemos estar atentos e receptivos às mensagens que Deus nos envia através de seus servos. Deus espera que busquemos sabedoria e orientação em todas as nossas decisões. Isso implica orar, ler a Bíblia e estar abertos aos conselhos sábios e espirituais que recebemos. A história sublinha a necessidade de respeitar as vozes proféticas e orientações espirituais, que muitas vezes servem como instrumentos de Deus para guiar e corrigir seu povo. A história de Jeroboão na Bíblia oferece uma série de lições profundas sobre o que Deus espera de nós. Aqui estão os pontos detalhados do que essa história nos ensina sobre as expectativas divinas. Adoração exclusiva. Deus espera que sejamos fiéis a Ele e o adoremos exclusivamente. Jeroboão desviou o povo de Israel a introduzir a idolatria, o que demonstra a gravidade de colocar qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus. Devemos evitar qualquer forma de idolatria moderna, como adoração ao dinheiro, poder, status ou qualquer outra coisa que nos desvie de Deus. Deus deseja que sigamos seus mandamentos e instruções. A criação de altares e ídolos por Jeroboão foi uma clara violação das leis divinas. Devemos estudar e obedecer aos ensinamentos bíblicos, vivendo de acordo com os princípios de Deus. Deus espera que líderes sejam justos e íntegros. Jeroboão colocou seus interesses pessoais acima dos mandamentos divinos e do bem-estar do povo. Líderes, sejam em contextos familiares, comunitários, empresariais ou políticos, devem liderar com responsabilidade, justiça e integridade, servindo de exemplo positivo para os outros. Os líderes têm uma grande influência sobre aqueles que lideram. Deus espera que usemos essa influência para guiar as pessoas para mais perto dele, não para desviá-las. Isso implica tomar decisões que sejam alinhadas com os princípios e valores divinos. Quando cometemos erros ou pecados, Deus espera que o reconheçamos e nos arrependamos. Jeroboão persistiu em seu pecado, apesar das advertências proféticas. Devemos estar dispostos a admitir nossos erros, pedir perdão a Deus e mudar nossos caminhos. O arrependimento genuíno implica uma mudança de comportamento. Deus espera que, ao nos arrependermos, façamos esforços concretos para corrigir nossos erros e evitar repetir os mesmos pecados. Deus deseja que trabalhemos pela unidade e paz entre as pessoas. A divisão do reino de Israel foi uma consequência das ações de Jeroboão. Devemos buscar a reconciliação e a unidade tanto em nossas famílias quanto em nossas comunidades, evitando divisões desnecessárias. Além de buscar unidade, devemos promover a harmonia, resolvendo conflitos de maneira pacífica e amorosa. Deus espera que sejamos pacificadores e agentes de reconciliação. Jeroboão agiu por medo de perder o controle
e a lealdade de seu povo, demonstrando falta de confiança em Deus. Deus espera que confiemos nele completamente, mesmo em tempos de incerteza. Devemos acreditar que ele é soberano e tem um plano para nós. Devemos evitar a armadilha da autossuficiência e reconhecer que nossa força e sabedoria vêm de Deus. A história de Jeroboão nos lembra que tentar resolver nossos problemas, independentemente de Deus, pode levar às consequências desastrosas. A história de Jeroboão é um poderoso lembrete das expectativas de Deus em relação à nossa fidelidade, liderança e arrependimento. Busca por unidade, dependência e respeito à orientação divina. Deus espera que vivamos de maneira que honre seus mandamentos e princípios, que lideremos com integridade e que busquemos constantemente uma relação próxima e obediente com Ele. Seguindo esses princípios, podemos evitar os erros de Jeroboão e viver de uma forma que agrada a Deus e beneficia aqueles ao nosso redor. A história de Jeroboão é um poderoso testemunho das consequências do desvio dos caminhos de Deus para os dias de hoje. Ela serve como um espelho que nos permite refletir sobre nossas próprias vidas, escolhas e lideranças. Ela nos desafia a permanecer fiéis e a evitar a idolatria moderna, a liderar uma responsabilidade, a valorizar a unidade e a buscar continuamente a vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas. A história de Jeroboão é um relato impactante de liderança, escolhas erradas e suas consequências duradouras. Ao analisar sua vida e reinado, extraímos valiosas lições que são profundamente relevantes para a nossa vida de hoje. Jeroboão teve a oportunidade de liderar 10 das 12 tribos de Israel, uma posição que poderia ter sido abençoada por Deus se ele tivesse seguido seus mandamentos. No entanto, sua decisão de instituir a idolatria, criando bezerros de ouro para desviar a adoração de Jerusalém, foi um ato de grande infidelidade. Essa história nos lembra da importância de permanecer fiel a Deus, adorando exclusivamente e evitando qualquer forma de idolatria moderna, que seja ela oculta ao dinheiro, poder ou outros falsos ídolos. Como líder, Jeroboão usou sua posição para tomar decisões baseadas no medo e na autopreservação, em vez de confiar em Deus e buscar o bem-estar espiritual de seu povo. Deus espera que os líderes de hoje, em qualquer capacidade, ajam com integridade, justiça e busquem sempre o bem maior, influenciando positivamente aqueles que estão sob sua liderança. Jeroboão sofreu graves consequências por suas ações, incluindo a tragédia pessoal da morte de seu filho Abias e a promessa de que sua dinastia seria destruída. E isso serve como um aviso de que nossas ações têm consequências e que devemos ser rápidos em conhecer nossos erros e buscar arrependimento genuíno. Deus nos chama a corrigir nossos caminhos e evitar a repetição dos mesmos pecados. A divisão do reino de Israel em duas partes, sob Jeroboão e Roboão, ilustra os danos que a desunião pode causar. Em nossos dias, Deus deseja que trabalhemos pela unidade e paz em nossas famílias, comunidades e nações. Devemos ser agentes de reconciliação e harmonia, evitando divisões e conflitos que nos afastem uns dos outros. A falta de confiança de Jeroboão em Deus levou a buscar soluções humanas que acabaram sendo desastrosas. Hoje somos lembrados de confiar completamente em Deus, mesmo quando enfrentamos incertezas e desafios. Nossa força e sabedoria devem vir de Deus, reconhecendo que Ele é soberano e que seus planos são sempre melhores. Jeroboão ignorou as advertências do profeta Aias, resultando em severas consequências. Devemos estar atentos às mensagens que Deus nos envia através dos seus servos, buscando sabedoria e orientação divina em nossas decisões.
Ouvir e respeitar a voz profética é crucial para permanecer no caminho certo. A história de Jeroboão não é apenas um relato antigo, é um espelho que nos permite refletir sobre nossas próprias vidas. Ela nos desafia a avaliar nossa fidelidade a Deus, a integridade em nossa liderança, a prontidão para o arrependimento, nosso papel na promoção da unidade, nossa confiança em Deus e nosso respeito pelas orientações divinas. Ao aprender com os erros de Jeroboão, somos chamados a viver de acordo com os princípios e valores de Deus, buscando sempre agradá-lo em todas as áreas de nossas vidas. Que possamos evitar os caminhos da idolatria e da desobediência, escolhendo em vez disso, seguir fielmente o Senhor, confiando nele e liderando com justiça e amor. Se essa história te impactou, compartilhe suas reflexões e como você pretende aplicar essas lições em sua vida. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos inspiradores como esse. Que a história de Jeroboão seja um lembrete poderoso das consequências do pecado e da idolatria. Embora ela tenha começado com uma promessa de grandeza, sua escolha de afastar o povo de Deus teve um preço terrível. Que você possa, aprender um pouquinho com essa história. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.